Saudações, esse é o AmibCast, eu sou Caio Gouveia e veja, a gente está com um logo novo, eu vim de camisa, é raro isso, mas para apresentar um tema que ainda não veio para cá, estreando aqui no nosso AmibCast, que é quais os desafios da odontologia hospitalar na terapia intensiva na UTI. E para falar comigo, doutora Morgana Maia, que é odontóloga hospitalar do Hospital São Paulo e membro do Departamento de Odontologia da AMIB. Prazer ter você aqui com a gente para discutir esse tema tão importante. Oi, Caio, obrigada. Agradeço pelo convite. Vai ser muito bom poder discutir aqui com vocês hoje, conversar um pouquinho, né? Um tema inédito. Inédito. Aqui. Lembrando. Então, bom a gente poder falar um pouquinho mais sobre a área, né? Mostrar um pouquinho mais do trabalho. Eu acho que é esse que é o ponto. Eu vou começar exatamente nisso. Muita gente não conhece o trabalho da odontologia. A gente sabe do trabalho da odontologia de consultório, a gente sabe da odontologia da parte estética dentária, a gente sabe de quando a gente tem dor de dente, coisa bem, né? Mas a gente não sabe a relevância e a importância do odontólogo na terapia intensiva. E, de fato, muitas vezes a gente até pode falar, não, olha, isso é importante, tem que ter. Mas qual, de fato, são os grandes desafios e as grandes funções da odontologia na terapia intensiva no paciente crítico? A gente tem uma gama de funções, né, e de procedimentos que a gente faz no meio da rotina, mas se a gente fosse exemplificar, né, ou falar assim, a principal função, a principal atribuição, eu diria que é a gente encontrar e diminuir ou tentar pelo menos eliminar, né, os focos de infecção que tem na cavidade bucal daquele paciente. Então, a ideia é a gente trabalhar com a prevenção, sempre que possível, identificar esse foco de infecção e remover antes que se torne um abscesso, antes que se torne um foco de infecção que possa facilitar o desenvolvimento de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, né, alguma coisa assim. E nos casos em que a gente já tem uma infecção aguda, daí sim, tratar a infecção, drenar algum abscesso, enfim, sempre pensando em melhorar a qualidade, né, do tratamento do paciente e evitar qualquer tipo de complicação dos focos que ele possa ter na boca. Deixa eu entender, a gente tem esse paciente crítico, ele tem mais chance de fazer infecção, que a gente diz aqui, a famosa cárie, ou mesmo um abscesso, uma coisa mais grave, mais complexa, ele tem mais chance do que o paciente do nosso dia a dia? E como a gente pode prevenir esse tipo de lesão nesse paciente crítico que, de certa forma, foi abdicado da higiene bucal, dele próprio, né, para uma outra pessoa? Você passou essa função para uma outra pessoa que está lá. Como é que a gente consegue prevenir? E se de fato é isso, eles têm mais chance ou não de ter essas infecções bucais, dentárias, na verdade? O paciente que fica pouco tempo, né, dentro da terapia intensiva ou no ambiente hospitalar, ele não vai ter mais facilidade de desenvolver uma cárie ou uma doença periodontal, né, que é o que a gente chama daquela doença na gengiva. E, assim, não é que ele vai desenvolver durante a internação em si, certo, mas o paciente que já tem essas comorbidades, né, entre aspas, bucais, e chega na UTI, então ele já está num processo inflamatório sistêmico, ele já está usando uma gama de antibióticos, né, de amplo espectro, ele já está com o sistema imune mais comprometido, então ele se torna um paciente mais suscetível, um paciente que tem mais risco de desenvolver alguma complicação grande, como um abscesso. Pode ser um abscesso às vezes pequeno, periodontal, na gengiva, como pode ser um abscesso, né, que vá para a via aérea, que tem algum comprometimento maior e que ele precisa, enfim, de uma intubação orotraqueal, de uma traqueostomia, por causa desse foco especificamente. Especificamente disso. Então quer dizer, por exemplo, esse paciente que chega, que ele está, de certa forma, num quadro inflamatório grave, ter uma imunossupressão, seria um dos fatores de risco principais. E o outro fator de risco é ele já ter algum tipo de doença, que mesmo que ele não saiba, ou mau estado de conservação dentária prévio, é isso? Sim, com certeza. Existem outros fatores de risco principais para a gente, basicamente, preocupar, primeiro com a gente tem que falar, se a gente for para uma UTI, a gente tem que saber desses fatores de risco, já passaram deste antes de vir na UTI, preciso ir para a UTI, vou cuidar dos meus dentes. Mas, de fato, além dos fatores de risco, que é o que traz, né, já de bagagem, que a gente fala até de todos os hipertensão, diabetes, e também a gente tem que lembrar das alterações dentárias, má conservações dentárias. Além disso e dessa quadro inflamatório, tem algum outro fator de risco importante?
Sim, alguns pacientes que já têm algumas comorbidades a mais podem ter alguma complicação também mais Perfeito. elevada. Então, por exemplo, os pacientes oncológicos que a gente recebe dentro da UTI Tá. já tem um estado, né, dos tecidos bucais gerais bem mais Friável. friáveis, frágeis em si, então eles podem desenvolver uma complicação um pouco mais grave e já tem um sistema imune mais comprometido ainda, né? Os pacientes que têm já algum tipo de doença imunossupressora, então, seja porque é um paciente que tem uma doença autoimune, por exemplo, um lúpus, quanto um Certo. paciente que é transplantado e faz uso da medicação para imunossupressão. Imunossupressão, tá. Pacientes que têm, né, o quadro de diabetes muito descompensado, que podem entrar em cetoacidose, a gente sabe que eles também têm um risco maior de desenvolver alguma complicação grave. Então, são pacientes que a gente fica mais atento, né, que a gente presta mais atenção, porque falando sobre risco, a gente sabe que eles vão ter um risco mais elevado. Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção voltada para isso também. Então, a gente vai olhar por esses pacientes, principalmente que já tem esse quadro inflamatório prévio, como você falou, né? Que até a Sim. própria paciente oncológico, paciente imunossuprimido, paciente em uso de imunossupressor. Isso. E eu tenho uma dúvida que eu sempre me acompanhou, tem diferença do tempo de internação na UTI, por exemplo? Você falou que em período curto não tem necessidade. Mas, por exemplo, o paciente que vai ficar, de certa forma, uma interação um pouco mais prolongada, mais de 10 dias na UTI, de certa forma, com necessidade de suportes, entre eles ventilatório, esse paciente está mais suscetível também a ter complicações e como a gente consegue prevenir? Eles estão também, porque quando a gente tem esse tempo de internação longo, né, o paciente que fica um tempo mais prolongado, a gente sabe que toda a flora bacteriana desse paciente vai ser alterada de alguma maneira. E a flora microbiana oral e de orofaringe também. Então, a gente tem a mudança desse perfil bacteriano. E muitas vezes a gente vai encontrar na boca desses pacientes micro-organismos multiresistentes, micro-organismos que podem causar alguma infecção de corrente sanguínea, pneumonia. Então, se a gente faz um swab oral, por exemplo, a gente encontra o Staphylococcus aureus resistente, que a gente não deveria encontrar no paciente rígido, uma Pseudomonas, uma Klebsiella. Caramba! Então, a gente tem uma carga bem grande. Os germes que infectam o pulmão, o sangue, também infectam o dente. A Acinetobacter a gente encontra também. Então, a gente já tem esse princípio, né? Porque a gente vai alterar o pH da boca daquele paciente, a flora microbiana, e aí todos os processos de infecção dele vão ser mais graves do que a gente está, né, acostumados com o paciente no consultório ou numa enfermaria até, né? Que é um pouco mais leve. E como ele já tem esse quadro de, muitas vezes, a imunossupressão, ele já está comprometido de alguma maneira, a resposta dele vai ser um pouco mais lenta também. Então, é como se fosse a fórmula para a gente ter um processo de infecção grave, agudo e muito rápido, que a gente vai ter um difícil controle. Em relação ao antimicrobiano, as condutas, às vezes a gente não pode executar no mesmo dia, porque você pega um paciente plaquetopênico, um paciente que está chocado. Não é o ideal você fazer uma extração dentária, uma cirurgia, né? Muito invasiva. Então, esses pacientes, a gente tem o desenvolvimento de mais lesões e muitas vezes lesão de pele também. Então, paciente que desenvolve lesão por pressão no lábio, né, por causa do tubo orotraqueal. Muito frequente. Ou desenvolve algum tipo de lesão em língua por causa de mordedura. Eles acabam mordendo, aftose faz trismo. frequente, né? E aí é muito comum da gente encontrar infecção dessas lesões também. Então, a gente tem que buscar alternativas, né? Às vezes você não vai poder fazer um debridamento cirúrgico, mas você tenta uma terapia fotodinâmica, que é uma terapia que a gente tem para tentar descontaminar pelo menos aquela superfície, né? Conversar com a equipe médica para ver qual tipo de antibiótico vai ser o mais ideal, o mais indicado, né, para aquele paciente. Então, são pacientes com perfis diferentes, assim, tem um risco de ter outras complicações que pacientes com menos tempo na UTI muitas vezes não vão ter. E a gente às vezes fica preocupado bastante com aquele paciente neurológico, que ele fica muito tempo na UTI, tem pouco contato. Sim. E normalmente ele pode nem ter vindo com um dente em estado de conservação tão ruim, digamos assim, como fator de risco, mas ele progressivamente fica, até porque a gente tem uma prática de higiene oral que de certa forma é feita, mas eu não sei, ela é satisfatória, a gente precisa treinar mais, o que você acha? Você passa pra gente isso? Eu acho que em relação aos cuidados orais, vai depender muito da instituição e até mesmo dentro da mesma instituição, do setor em si que aquele paciente está alocado, né? Então, assim, o ideal é que a gente sempre tivesse a possibilidade de 6 em 6 meses fazer um retreinamento da equipe em relação aos cuidados orais,
Porque isso é uma coisa que se perde também. Entra na rotina, no cotidiano, vai ter aquele paciente que vai ser mais difícil de fazer, e a equipe vai deixar um pouco de lado. Especialmente se estiver acordado, desperto, né? Sim, que o próprio paciente não quer, enfim, Uhum. faz, né, fechamento bucal, vedamento de lábio, e você não consegue acessar. Mas eu acho que a gente tem, assim, eu tenho visto que a gente tem uma importância, né, assim, a higiene oral, os cuidados orais têm uma importância maior hoje em dia, dentro da unidade de terapia intensiva, do que há alguns anos atrás. Houve um avanço considerável. Sim, sim. Eu acho que, assim, estudos, né, científicos existem há muito tempo, mas em relação à própria equipe mesmo, ter a consciência disso, entender a importância, foi de alguns anos para cá, e eu acho que você habilitando a equipe, né, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, a fazerem esses procedimentos da forma correta, e se você tiver recursos disponíveis, melhor ainda, né? Às vezes você tem um swab específico para fazer, às vezes você tem escova de dente para todos aqueles pacientes, então vai depender dos recursos da sua instituição, mas o básico consegue ser bem feito. Com a clorexidina, uma gaze, uma espátula de madeira, a gente consegue fazer. O básico bem feito é fantástico, isso é Sim. importantíssimo. E a clorexidina a gente vê, né, que é um tubão, parece um, Sim. né, o tubo que a gente falava anteriormente, flúor, né? Que Litros, agora a clorexidina é né? litrão, assim. E realmente é o que mais que a gente vê utilizar mais nessa higiene, como você falou, Sim. normalmente com uma espátula, normalmente com uma gaze, até quando a gente tem menos recursos. Mas existe uma... Vamos falar agora de uma situação ótima. Numa situação ótima, você falou aqui que o ideal seria de 6 em 6 meses ter um retreinamento, né? Falando nesse caso, da capacidade da capacitação do profissional que vai cuidar, né? Que normalmente não tem perna para ser um odontólogo para cada paciente, não faz sentido nenhum, né? E sim, a gente tem os cuidados que são feitos pela enfermagem, técnica de enfermagem, que fazem isso de maneira quase medular, muito bem feito. Só que essa progressão e essa evolução que a gente tem nas outras áreas, como também, né, na própria odontologia hospitalar, o quão hoje a gente está, vamos pegar o SUS com menos recurso e o hospital privado com mais recurso. Esse que tem mais recurso, o que ele faz para a prevenção, o que ele faz para o tratamento é muito superior ao que esse aqui faz? Ou basicamente o básico aqui bem feito já está legal? Pergunta capciosa. Sim. Eu faço as coisas às vezes, né? Sai da minha cabeça do nada, você viu que eu enrolo, né? Não, é difícil assim de responder. Assim, eu vou, né, responder com a minha opinião do que eu acho, do que eu vejo, mas pode ser que não, né? Pode ser que dependendo do lugar, da instituição, seja diferente. Eu acho que quanto mais recursos você tem disponível, pensando em cuidados orais, melhores vão ser os seus resultados, sim. Porque é muito difícil, às vezes, a gente falar para uma equipe, fazer uma higiene oral bem feita num paciente que é totalmente dentado, né? Então tem todos os dentes na boca, e tem cálculo, tem algumas regiões que fica a secreção presa oral mesmo, e aí ele tem uma espátula de madeira e uma gaze enrolada para tentar caçar isso. Atingir as regiões, a sonda de aspiração às vezes não é do melhor diâmetro, do melhor material, não vai conseguir aspirar aquele conteúdo. Então eu acho assim, por exemplo, se a gente fosse pensar num padrão ouro assim, de cuidados orais do que a gente tem no hospital particular, tem alguns swabs que é um swab de um lado e numa outra ponta é uma escova de dentes e ele é conectado na bomba de aspiração, no vácuo. Interessante. Então, ao mesmo tempo que você escova o dente, você, né, molha na clorexidina, você já tem essa sucção automaticamente. automática, né? Você tem essa fricção de uma escova de dente macia para usar nesse paciente que não vai machucar a gengiva, não vai machucar a bochecha. Então, pensando em cuidados orais gerais, com certeza, quando você tem mais recursos, você consegue ter melhores resultados. Assim. E nesse caso, você falou uma escova específica, com suave, com aspiração. Tem um custo bem mais elevado, mas é uma coisa específica e desenvolvida especificamente se a gente for pensar, vale a pena. Vale a pena. É um custo que vale a pena, né? Prevenção de infecção e o trabalho da própria equipe mesmo, né? A gente sabe que a equipe de enfermagem, os técnicos ficam muito sobrecarregados às vezes, então tudo que você pode facilitar, diminuir o tempo de não ter que montar a espátula de madeira, de não ter que ficar... quebra. Exatamente. Então eu acho que isso ajuda muito assim para o dia a dia, considerando que é algo que é feito 2 ou 3 vezes no dia, dependendo do hospital. E pensando assim em outras condutas, né, de procedimentos, coisas assim mais complexas pouco, com certeza faz muita diferença. Por exemplo, se você tem um raio-x portátil para você conseguir encontrar os focos de infecção,
Se você está num serviço público que você não tem, você tem que esperar uma tomografia ser agendada para passar os cortes específicos da tomografia e aquele paciente descer. A ideia é se não voltar, faz os cortes certos, não tem vontade e de a não. imagem vem, às vezes, com uma qualidade que você não consegue visualizar. Então, para diagnóstico ajuda muito quando você tem mais recursos. Certo. Materiais e, às vezes, restauração provisória ou algum canal que o paciente tenha. Simplesmente um micromotor, que é esse motorzinho de dentista, né? Alta rotação. Se você tem uma alta rotação portátil, você pode atender aquele paciente à beira-leito, você pode levar ele para uma enfermaria atender. E se você não tem, você fica dependente da alta daquele paciente, de fazer algum tipo de restauração sem o motor, né, atraumático. Você tem que encontrar outras possibilidades, tentar encontrar caminhos que fiquem parecidos, próximos, né, que você consiga atingir. Então, eu acho que faz bastante diferença, assim. Porque a gente chega num ponto que às vezes a gente tem o paciente com a qualidade, né, da arcada dentária e até da saúde bucal dele muito prejudicada. E muitas vezes a gente chama o dentista até para isso, caiu o dente. A gente só chama quando, caiu o dente. Sim. Caiu o dente, eu não sei o que faço com esse dente aqui, eu seguro, guardo, o que eu faço com ele? A gente só vai chamar essa hora. E a gente aprendeu, em alguns, até no setor no serviço público, a gente aprendeu que a presença frequente, em avaliações frequentes desse profissional muda muito do ponto de vista, isso eu estou falando do ponto de vista ainda visual, né? Sim. Muda muito o cuidado desse paciente. Então, os riscos, a queda de dente, perda, tem diminuído muito, né? Com certeza. Obviamente, não por trauma ou algo do tipo, mas por cuidados de conservação. Existe, sim, a evidência científica mostrando para a gente que, de fato, a gente tem, sim, uma relevância muito grande quando a gente tem esse treinamento, esse cuidado, esses equipamentos específicos, não precisa ser o florido, mas os específicos no cuidado desse paciente e, obviamente, isso entra na reabilitação também, né? Sim. A gente tem evidência, sim, e elas caminham para dois lados, né? Tanto em relação a custo para a instituição. Então, se você instaurar, né, instituir um bom protocolo de cuidados bucais, que aí vai envolver a higiene bucal, pensando em evitar a infecção, né, prevenir infecção, pneumonia, quanto cuidados orais que evitam, né, a ocorrência de lesões, aparecimento de qualquer coisa assim desse tipo. E existe também o outro lado dos estudos que mostram em relação à qualidade do atendimento, né, em relação a indicadores de gestão, o quanto você consegue reduzir lesões, o quanto você consegue diminuir o tempo de tratamento dessas lesões, né, ou do desaparecimento dessas lesões, se você consegue ter uma equipe frequente que faça laser, por exemplo, ou que faça essa reavaliação periódica do paciente. E então, assim, a gente tem essas evidências mostrando tanto em relação a gasto financeiro, né, o quanto a gente consegue reduzir, quanto em relação aos cuidados específicos daquele paciente também. Então, tem, além de tudo, né, a gente ter todos esses equipamentos, que como você falou, tem um valor maior, é mais caro, mas no final, os gastos hospitalares são menores. Sim, com certeza. Puxa vida. Porque você consegue trabalhar, né, assim, pensando, por exemplo, num paciente que está entubado, você removendo o foco de infecção, muitas vezes você diminui a chance daquele paciente desenvolver pneumonia associada à ventilação. Antibiótico que Você diminui entra. antibiótico, tempo Perfeito. de ventilação, automaticamente o tempo de permanência dele na UTI. Se é um paciente que está em ar ambiente, né, mas, por exemplo, está usando sonda nasointeral, às vezes aquele paciente não está comendo porque é um paciente oncológico que tem mucosite, que a gente consegue melhorar com laser, ou é um paciente que ficou com uma lesão no lábio de quando ele estava entubado. Ou ele tem algum tipo de doença, né, comorbidade autoimune que causa essas lesões em mucosa. Ele não vai conseguir se alimentar via oral por causa disso. A gente consegue melhorar, seja com laser terapia, medicação, a reavaliação, e esse paciente também deixa de usar aquela dieta interal antes. Ele consegue voltar a ter via oral. Então, você economiza também na dieta, o tempo de permanência daquele paciente, né, o tempo de reabilitação mesmo dele, né, do quanto ele consegue se reabilitar e melhorar. Então, eu acho que são várias vertentes, vários né? caminhos aí para seguir. São detalhes que, quando a gente vai olhar no grande contexto do paciente, a gente consegue ajudar um pouquinho, a pelo menos ele conseguir ter essa reabilitação mais precoce, ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, passar menos tempo dentro da UTI, ou mesmo assim, diminuir os riscos, né? Por mais que ele continue aquele tempo previsto de tratamento, pelo menos você diminui o risco dele desenvolver alguma coisa a mais. Perfeito, perfeito. Então, e essa parte da PAV que é muito legal, né? Porque
você fazendo um tratamento que você vai ter que ter um pouco mais de gasto, só que esse gasto é muito bem-vindo se a gente for considerar as consequências que podem ter no paciente, Sim. quando a gente pode ter menor chance de desenvolver uma infecção grave no paciente em ventilação mecânica, por exemplo, Sim, com certeza. e a gente conseguir diminuir o custo com antibiótico e, obviamente, o custo para a família como um todo, né? Sim. Muito interessante esse ponto. E você falou também da atuação, né, em casos específicos, por exemplo, de lesão por pelo tubo, que a paciente tem muita dor, e realmente tem muita gente falar de afta, né? Sim. Não é no termo chulo, no termo coloquial de se falar, mas essas afecções que a gente tem na boca, como você falou, essa mesma do tubo, ou até no paciente que está imunossuprimido, o paciente que está fazendo quimioterapia, que são as mucosites, elas também têm como eu posso dizer, uma consequência muito grave para esse paciente, até na reabilitação, como também no quadro infeccioso. Como que atua? Você falou do laser, eu achei muito interessante essa parte do laser. A gente faz o laser com a intenção de melhorar essas feridas, é isso? Isso. A gente usa o laser, né? Ele é uma terapia de fotobiomodulação. Tá. Então, a gente consegue modular reparação e crescimento dos tecidos com a aplicação de um feixe de luz, né? No nosso caso, quando a gente fala laser, é um feixe de luz vermelha. Tá. Vermelha ou infravermelha. E é um aparelho relativamente simples e barato. Então, assim, para a instituição em si, não é um custo muito elevado. Você só precisa ter um profissional habilitado, né, na laser terapia. Você tem que fazer um curso para poder usar. E com isso, né, com a fotobiomodulação, você consegue entregar uma fonte de energia, né, uma quantidade de energia que você avalia e entende quanto você tem que entregar, seja 2, 3, 4 joules para aquele paciente por ponto de lesão, e você entrega energia para aquele tecido se reparar. Então, tem toda a cascata de inflamação, você recruta, né, fibroblasto, tem secreção de matriz colágena. E o laser, ele funciona, principalmente em paciente oncológico, muito para reparação da mucosite, quando ela é instalada, mas você consegue fazer a prevenção também. Ah, legal. Então, você pode aplicar, né, essa laser terapia, por exemplo, um dia antes do paciente começar a fazer a indução ou começar a receber a quimioterapia. Mas daí você não faz pontual, é no geral, é isso? Para fazer a prevenção, sim. Ah, legal. É como se você fizesse... tem vários protocolos, mas de 12 a 14 pontos na legal. boca, e cada ponto você vai escolher, né, a quantidade de energia São que os você mais quer. comuns, é isso que pode acontecer? Isso, é mais ou menos isso? E você, quando aplica o laser, ele tem um certo raio, né, para onde ele consegue atingir. Então, você tenta ocupar a maior parte da superfície das mucosas daquele paciente. E aí você consegue fazer a prevenção. Você faz uma aplicação diária naquele paciente e aquela energia que você entrega é o suficiente, muitas vezes, para você não ter a ocorrência daquela mucosite. Então, o paciente passa pelo ciclo da quimioterapia sem desenvolver esse tipo de lesão. Ou se desenvolve, é mais uma ardência, um incômodo, mas não chega a abrir úlcera, né? Tem vários graus, ele chega a ficar com grau 1 no máximo. Ah, interessante. Então é é um grau mais leve. Sim. E dói muito? A mucosite ou o Não, laser? o laser. A mucosite eu sei que dói. Ave Maria. Não, o laser. O laser, ele é completamente indolor. Assim, dependendo da energia que você estiver entregando, você pode sentir uma superfície morna, né? Porque ele pode esquentar na superfície, mas não chega nem a ser quente. E digo isso porque eu já fiz em mim, enfim, a gente usa, né? A gente faz, qualquer coisinha que aparece a gente quer fazer. E é indolor. Dependendo dos pontos, assim, a cada 10 segundos, dependendo do aparelho, você entrega 1 joule. Então, é coisa de você aplicar 20 segundos por ponto. É uma coisa bem rapidinha. E no tratamento, por exemplo, o cara tá com muita dor, ele tem a melhora, assim, quase instantânea? Instantânea, não sempre, e porque depende muito da pessoa, né? Assim, de paciente para paciente, a resposta que ele vai ter. Mas você consegue, por exemplo, quando você usa o espectro infravermelho, que é um espectro que atinge superfície mais profunda, não, mas atinge as regiões mais profundas, parte que tem inervação, você consegue modular a dor também. Então, muitas vezes pode não ser instantâneo, mas no decorrer daquelas próximas 24 horas, o paciente sente a diferença. Consegue sentir menos sintomatologia, sente menos sensível, pelo menos, a região. Poxa, a gente falou bastante aqui da atuação, porque realmente é super interessante, super curioso para todos. Acho que vem a calhar para a gente essa informação, e eu acho que a gente tem que fazer muito mais informações sobre essa atuação do dentista dentro da terapia intensiva, que eu achei muito interessante. Só que a gente não falou uma coisa que é o tema, que é de fato quais são os nossos desafios. O que a gente tem mais dificuldade, vocês até como
como profissionais odontólogos, hospitalares, de entrar na UTI, de tornar esse cuidado do paciente crítico cada vez melhor? Quais são os maiores obstáculos e dificuldades que vocês têm? Eu acho que existem alguns pontos assim específicos que a gente vê. É uma área relativamente nova. Então, por mais assim, lógico que existem dentistas trabalhando há 15, 20 anos dentro de hospitais, mas em relação à quantidade e até o conhecimento da população mesmo, né, dentro do meio da saúde, é recente. É aquilo ali, né, que é a coisa do hospital. Então, assim, um dos grandes desafios é justamente isso, por ser uma área, às vezes, ainda recente, muitas pessoas não conhecem, não têm conhecimento do que você pode fazer, do que você pode atuar. Então, existe mesmo essa dificuldade da entrada em si do setor, da sua entrada na equipe multiprofissional, né? Entendi. Porque você tem que conquistar aquele espaço ali dentro também, né? Assim, nenhum dos resultados que a gente tem, a gente consegue só porque a gente faz sozinho. A gente vai trabalhar muito junto com a equipe de fisioterapia, com a equipe de enfermagem, com os médicos, com a nutrição, a fono. Então, a gente tem que ter essa boa relação, a gente entender qual é o papel deles e eles entenderem o que a gente faz, quais são os nossos papéis ali dentro, né? Então, um dos desafios já é esse, porque a gente sabe que várias instituições ainda não têm dentista dentro das unidades, né? Porque, por lei, a gente tem que ter um cirurgião dentista que fique disponível para os pacientes da UTI, mas muitas vezes vai ser um cirurgião bucomaxilo, que está atuando mais em alguma outra área. Lembrar que é mais que trauma, né? Muito mais, a gente vê isso muito trauma. A gente fala, não, o bucomaxilo que está no hospital, não é? Então. Às vezes vai ser alguém de outra área, ou vai ser um dentista para o hospital inteiro, e aí fica dependendo de interconsulta. A gente sabe que o atendimento é muito diferente se a gente faz essa reavaliação periódica do que quando só a gente avalia por interconsulta. Vai lá ver o paciente, dá uma conduta, vai embora. Depois você vai lá ver outro paciente, você não tem esse fluxo, né? Não fica dinâmico com a equipe. Então, eu acho que por ser recente, ainda é um desafio que a gente enfrenta. E eu acho que para quem começa também, né, para quem gosta, para quem se interessa pela área, hoje em dia são poucas as faculdades de odontologia no Brasil mesmo que têm a disciplina ou tem algum tipo de estágio na área hospitalar. Não, hospitalar no geral, né? Nem necessariamente na terapia intensiva. A gente não tem, assim, a gente até tem disciplinas que envolvem pacientes com necessidades especiais, geriatria, mas não é a mesma coisa, né? É sempre ambulatorial, né? Isso. E aí é muito diferente quando você vai entrar dentro desse ambiente, né? Porque você está pegando um paciente que está com bomba, que está com droga vasoativa, que você não pode fazer os procedimentos que você quer fazer. Então, eu acho que isso é um desafio também, porque lógico que a gente tem os cursos de habilitação, de especialização que tem crescido. Que, aliás, tem do AMIB, não é? Sim, tem. Fiquem ligados aí. Temos o Odontim, que é um curso bastante interessante, que dá essa vai prática. ter esse ano? Teve? Tem, ou vai ter esse Quando? ano. Pode falar, faz agora merchan. No meio do ano que tá acontecendo. Meio do ano. Nós estamos divulgando aqui, marketing também divulga bastante esse curso, nós vamos lembrar da data, mas não perca esse curso. É um curso bastante interessante, porque é justamente isso. Você tem a base, né, da teoria e essa vivência dentro da prática. Entender, né, o que você tem que fazer. E a segunda edição do curso? Essa foi a segunda edição do curso. Legal. Desse ano em si, a gente tem as vagas preenchidas, né? A gente teve uma procura muito boa. Mas pessoal, próximas acabou. edições vão acontecer. Fiquem ligados, ano que vem. Pode ser que a gente tenha até duas, é? Sim, Olha lá. É verdade. A gente teve bastante procura e é legal ver, né? Que as pessoas realmente se interessam. É interessante mostrar sempre essa atuação, como você me falou, né? O desafio maior é a gente conseguir mostrar essa atuação e é realmente relevante. Sim. E acho que a gente for pensar em PAV, é uma das coisas que, de certa forma, mais consegue segurar, né, as frequências da gente ter PAV, sem dúvida. Obviamente, cabeceira elevada, tal, tem outros cuidados, mas assim, ativamente, que a gente pode fazer do ponto de vista de como eu posso dizer, intervenção, né, de fato, é uma das coisas mais relevantes e é importante lembrar disso. E me diga, ainda uma especialidade dentro da odontologia que está crescendo, tem campo, como é que está? Isso aí eu vou passar para todos aqueles que têm vontade de fazer, a gente tem que lembrar de todos aqui. Sim. Depois da pandemia, a gente teve uma visibilidade um pouco maior. Bem maior, né? Então, dá para se notar assim, que cresceu bastante nos últimos anos mesmo, né, o interesse e a procura. Mas desde quando começaram a surgir os primeiros cursos de habilitação mesmo, as turmas sempre foram bem cheias, eu sempre conheci bastante gente que teve interesse de atuar dentro dessa área.
E aí, recentemente, a gente teve uma mudança dentro do nosso Conselho Federal, então passou de habilitação para uma especialidade. Então, que legal. está sendo montado, né, assim, instituído ainda no meio do processo, mas os cursos vão passar a ser especialização em odontologia hospitalar. Legal. E a gente vê que tem uma procura bem, bem grande, assim, anos se passando e as turmas continuam cheias, as pessoas continuam querendo participar dos cursos que tem, cursos livres, cursos de habilitação, enfim, mesmo que seja de longa ou curta duração. Então, eu acho que dentro da odontologia existe um interesse bem grande, apesar de toda... Quando a gente fala odontologia, tudo é voltado para estética Toda e harmonização. Eu já penso hoje em dia. estética e para aparelho, né? E só quando não é urgência, quando dói o dente, você vai correndo, né? Exatamente. Então, Mas as assim, pessoas pensam existe, mais né, nisso. esse mercado muito grande, mas a gente vê que é um grande mercado também a parte de odontologia hospitalar, seja para home care, seja para o atendimento hospitalar de oncologia ou para terapia intensiva, né? Assim, é bastante diverso dentro da área de odontologia hospitalar. E em relação ao mercado de trabalho, eu vejo que se estende, sim, que cresce, mas infelizmente a gente ainda vê muitas instituições que não têm, né? É uma demanda, digamos assim, recente, né, de alguns hospitais, que na verdade são hospitais maiores, né, que estão querendo passar mais qualidade, certeza, voltar mais para isso. Tem uma E de equipe certa mais forma, completa. muitos ainda, principalmente se a gente sair dos grandes centros, falar, não Sim. vou precisar agora. É mais hospital universitário, né? Assim, Sim, esse tipo de instituição. Que tem que ter aprendizado, que gera conhecimento, né? Sim, Além sim. dos grandes hospitais privados, os maiores hospitais universitários, né, que estão Sim. gerando conhecimento. Um gera lucro, outro gera conhecimento. Né? São Exatamente. que começa, né? Então, turma, fica ligado, gestores, precisamos do mesmo. odontólogo hospitalar em todas as partes do hospital, especialmente na UTI, não é? Sim. E odontim tá aí, tá? Para provar. Exatamente. Eu acho que é uma área que tende a crescer, sim, mas que a gente ainda vê que alguns gestores e algumas instituições ainda não têm essa abertura, Sim. né? Assim, plano de saúde, né? Em si, a gente também tem um pouco de dificuldade, porque para você atender pelo convênio do paciente, muitas vezes você não tem um número na tabela, né, do código TUS específico, você tem que usar algum código que se assemelhe, você não tem toda a descrição do procedimento. Então, são algumas barreiras que têm que ser vencidas pouco a pouco. Né? Então, a gente tem a divulgação, a gente tem a possibilidade de crescimento, sim. Que existe, é um desafio, e ainda tentar esse crescimento ser o mais bem formado possível, já que a gente tem essa demanda de cursos, demanda de profissional. E outro desafio que você falou é a própria legislação, né? Sim, legislação sim. Tanto dos planos de saúde quanto algo que precisa ser trabalhado ainda, eu acho, como, assim, a nível nacional mesmo, né? Pensando nos conselhos, pensando nas instituições, na ANS, eu acho que é tudo um desenvolvimento, assim, que é um deve processo, estar pra vir. É um processo. Porque demanda a gente tem, com certeza. Demanda tem. Demanda, maravilha. Com certeza, demanda sempre tem aparece. Mercado, então, ó, fica ligado. Exatamente. Olha, foi muito bom bater esse papo. Só que antes de a gente terminar e passar as últimas palavras para você fazer todo o merchan e a importância, merchan do Odontim, que a gente faz isso aqui, tá? Da MIP. Com certeza. Mas também passar toda a importância, o que você acha mais relevante dentro, primeiro, da própria odontologia hospitalar, e segundo, da importância de ter a representação dentro da entidade. A MIB, que é a entidade de intensivistas, você entra como intensivista, são todos intensivistas juntos, né? É a importância de estar nessa sociedade. Mas antes disso, eu quero perguntar para você duas coisas que a gente tem feito de praxe. Primeiro, qual é a música que toca o seu plantão? A música? Isso quer dizer, normalmente, qual que é a música que você ouve quando você está trabalhando? Qual o tipo de música que você gosta de ouvir quando você está trabalhando? Deixa eu pensar. Já falaram muito rock aqui, música clássica, então nós estamos entre a cruz e a espada. São dois bem extremos, né? Exatamente. Um quer ficar mais calmo, um quer ficar mais agitado? Eu acho que para mim depende mais do dia especificamente do que o ambiente em si. Mas eu vou falar para você que para trabalhar eu gosto bastante de escutar algum tipo de rock. Pronto, rock está sendo quase 60%, 70% aqui das indicações. Para você fazer ali, evoluir seus pacientes, pensar nos projetos, eu acho que dá uma atividade mais rápida. Sim. Muito bom, muito bom. E a outra pergunta é, para você, terapia intensiva em uma frase. Essa é difícil, sempre é difícil, mas fica tranquilo. Temos tempo. Essa é difícil mesmo, assim, da gente conseguir resumir, né, em tudo.
Mas eu acho que eu diria que terapia intensiva é empatia e conhecimento. Maravilha. Eu acho que para você atuar ali, para você gostar, para você fazer o seu trabalho bem feito, você tem que conhecer e saber muito, né? Assim, estudar, tá sempre atualizado. Porque você está mexendo com pacientes graves, né? Você está mexendo com situações que são delicadas, que são complexas, mas que de nada adianta você saber tudo aquilo se você não tem empatia pelo seu paciente ou pelo familiar que está ali do lado, né? Muitas Perfeito. vezes quando aquele paciente está sedado, está impossível de se comunicar. Porque todo conhecimento que a gente tem só é útil, né? Ele só tem valor de fato se você consegue aplicar, se você consegue fazer com que aquilo funcione e você ter os resultados, né? Então eu acho que a empatia para todos os profissionais que trabalham ali é fundamental. Assim, é uma coisa que é muito importante. Eu acho que até da gente estar sempre reforçando, porque no dia a dia acaba, né? No meio da rotina, eu acho que as pessoas estão ali no modo automático, pode acabar se perdendo, mas é muito importante você ter esse nível de atuação e de ligação com o seu paciente, com aqueles familiares que estão ali tendo aquele momento de sofrimento também. Que é difícil, né? A gente Sim, vai sim. dentro do possível, tornando isso uma rotina nossa, mas sem Sim. dúvida nenhuma, manter a empatia, manter esse Com sentimento é certeza, importante em qualquer nível de atendimento. Muito bom. Um prazer inenarrável ter você aqui, né, doutora Morgana, falando sobre os desafios da odontologia dentro da terapia intensiva. Deixo para você as últimas palavras e, obviamente, o merchan do nosso curso Odontim. Fique ligado, acabou esse ano, mas ano que vem tem mais. Bom, queria agradecer muito pelo convite, né, assim, pela participação no programa, que eu sei que é super legal, né, assim, é difícil da gente ver esse bate-papo informal, a gente ter as informações assim, né, então parabéns pelo projeto aqui dentro da MIB. Nosso projeto, tudo junto, tamo junto. E é muito bom, né, eu ter a chance de participar da AMIB, do Departamento de Odontologia. Eu acho que eu aprendo muito com todas as profissionais e os profissionais dentistas com quem eu atuo, né, junto. É um de cada lugar do Brasil. Isso né? É muito legal, né? Isso não é muito legal Então na é AMIB. muito bom a gente ver, assim, outras visões, como que as coisas funcionam dentro de outras regiões. São pessoas, assim, completamente experientes e que me ensinam muito, sobre tudo, seja pesquisa, atuação, sobre carreira profissional. Então é uma chance muito legal da gente compartilhar isso, né? Assim, para mim é muito importante. É como o início de carreira em si, né? Porque para mim ainda é uma coisa recente. E eu acho que a gente consegue ter trocas diferentes do que a gente só ler um artigo, fazer um curso de 2 dias, né? A gente consegue ter uma troca mais sincera, assim, entre os pares das profissões e entre as equipes multiprofissionais também. Participar dos congressos é sempre muito, muito grandioso, assim, é muito valioso para a gente. E eu acho que para a odontologia hospitalar, a existência das entidades como a AMIB, como as entidades estaduais, né, que eu já participei da SOPAT, por exemplo, Legal. é muito bom, porque como a gente ainda está num ambiente recente, né, assim, a gente tem uma equipe com um número pequeno de pessoas, né, se a gente for considerar em comparação com outras equipes, e a gente conseguir ter essa força, essa união, essa troca de experiências, eu acho que só engrandece mesmo, assim, faz com que a gente eleve o nível do atendimento e que a gente eleve o nível dessa especialidade em si, que tem crescido tanto. Então, é muito interessante a gente estar envolvido com esses projetos. Todos que quiserem se associar, quiserem participar dos eventos, dos congressos, assim, nem só como propaganda, né, merchandising. Lógico, mas como Mas algo realmente, uma muito atividade interessante, importante. É muito diferente, ainda mais dentista, que é muito formado para trabalhar sozinho, em consultório, e ser aquela coisa mais Autônomo fechada. Você total, né? se envolver com equipes multiprofissionais, ter esse tipo de vivência é muito interessante, muda muito a nossa percepção, né, de trabalho, de como a gente atende os pacientes. E, enfim, não poderia deixar de falar do Odontim, né? Todos os meus colegas de departamento participam também, e é um curso excelente, assim, tem um embasamento teórico muito bom, um embasamento prático, que é muito importante para quem vai atuar dentro dessa área, né? Tá sempre revisando os conceitos, melhores técnicas, coisas que a gente aprende, né? Que às vezes a gente não faz na rotina, chega ali e aprende uma coisa que muda muito a qualidade. Então, as próximas edições estão por vir. Convido todos que quiserem participar, é muito interessante realmente. E obrigada pela chance da odontologia hospitalar, né? Assim, do espaço. Obrigado vocês por engrandecer o nosso AMIBcast. Muito obrigado pela presença de vocês, isso é o mais importante. Eu que agradeço.
Muito Esse foi o Amibcast, vocês viram, vocês não estão ligados da quantidade de conhecimento que a gente já teve agora de odontologia hospitalar na UTI, todas as práticas e todos os desafios dessa especialidade que vem crescendo vertiginosamente dentro da terapia intensiva. Esse é o Amibcast e até o próximo.